nós temos vários pensadores, vários filósofos que passaram pela história do taoísmo e que deixaram algo importante em cada momento. O primeiro foi um pensador chamado Fuxi. Ele desenvolveu o pensamento sobre as transformações, ele que desenvolveu algumas teorias sobre a dualidade das coisas, do yin e do yang, o tempo da existência de cada coisa, que é a sua mutação, onde algo inicia, sofre uma transformação e chega no seu máximo, sofre outra mutação, outra transformação, se desenvolve no seu declínio, começa a perder força, até sofrer uma outra mutação e começar a desaparecer. E é interessante que depois do desaparecimento, mais uma mutação, uma nova fase começa a surgir. Então é importante você perceber que, antes de tudo, o conceito maior de Fuxi, esse pensador taoísta, foi que tudo vai se transformando, até mesmo uma pessoa. Nossas ideias, nossa parte emocional, mental, psicológica, espiritual. Então, tudo está em transformação. Esse foi o conceito dele. E foi com base nisso que ele criou os trigramas. E os trigramas são símbolos para que você possa encontrar a energia do destino e da história. Foi ele que criou o I Ching, foi a primeira parte do I Ching. Em seguida, vem um outro pensador, um pensador que se tornou o maior pensador do taoísmo, chamado Lao Tse. Ele deixou toda a filosofia, todo o pensamento do taoísmo de uma forma extremamente organizada. E ele pôde resumir tudo isso em 81 capítulos, que é chamado o Tao Te Ching, ou Tao Te Ching. É o livro do caminho da virtude. Quanto Fuxi, ele escreveu o livro das mutações, ou o livro das transformações. Lao Tse escreveu o livro do caminho, sobre o caminho de cada pessoa, sobre a virtude de cada pessoa. O caminho que cada pessoa deve seguir dentro do seu desenvolvimento pessoal. Enquanto que, além disso, as virtudes que se expressam, que até comprovam se aquela pessoa está realmente caminhando no caminho dela. O outro pensador foi chamado Chuang Tze. Chuang Tze, um pensador que fez o seu livro também com o mesmo nome, Chuang Tze, hoje em dia traduzido pelo livro Escritos Básicos, para a língua portuguesa. Chuang Tze ele passava todo o conhecimento do taoísmo através de histórias, para que a gente pudesse pensar. Depois de Chuang Tze, veio mais um pensador, que é o pensador que motivou o nosso encontro de hoje, chamado Lieh Tse. Lieh Tse foi um filósofo e um pensador taoísta que buscava todo o seu conhecimento através da observação, não na supremacia ou na superação espiritual, não além disso, mas dentro do mundo, colocando em prática. Uma das diferenças entre esses pensadores é que, enquanto Lao Tse falava sobre a transcendência, a transformação, a realização, a espiritualidade máxima, Chuang Tze falava que você deveria se desapegar em relação às coisas, criando uma distância segura entre você e talvez uma situação que possa desviar você do seu caminho. Já Lieh Tse, esse filósofo que a gente vai observar tudo sobre ele hoje, ele colocava em prática, e levando uma vida tranquila, estável, ele mostrava, ensinava pelo exemplo. Ele escreveu um livro, ele viveu numa época muito boa, numa época em que vários filósofos, vários pensadores existiam, e com ele deixou uma energia favorável, essa energia é chamada o Tratado do Vazio Perfeito. O Tratado do Vazio Perfeito, o livro do Vazio Perfeito, é o livro que, com apenas 8 capítulos, na época, 8 capítulos ainda parecia muito pouco, ele até era desconsiderado naquela história dele, porque muitas pessoas faziam muitas coisas, escreviam muito, e ele escreveu um livro que para aquela época, parecia muito pequeno. Porém, ele se tornou o terceiro maior pensador do taoísmo. Primeiro Lao Tse, depois Chuang Tze, e, por terceiro o Lieh Tse. Lieh Tse, então, se transforma na pessoa mais importante, na
na colocação em prática do taoísmo. E para isso é importante a gente fazer uma pequena revisão, a revisão do que é o taoísmo. Tao, como uma palavra traduzida diretamente para a língua portuguesa, Tao significa caminho. Você pode considerar como o caminho certo da sua vida. O caminho que você segue na direção do seu espírito, da sua consciência, da sua alma, onde você observa dentro da sua alma qual é o sonho, qual é o potencial que eu tenho, qual é o talento que eu carrego, que nasceu comigo, e como eu coloco esse talento em prática. Talvez você tenha um talento exclusivo e uma maneira única de fazer aquilo. Isso representa a sua essência, a essência de cada pessoa. Então, quando uma pessoa busca o autoaperfeiçoamento, pelo menos na visão do taoísmo, ela está refinando, ela está destilando a sua natureza, a sua essência, o seu dom, o seu talento, a sua vocação, para que possa, consciente da sua energia, estar no lugar certo. Como é que a gente sabe que está no lugar certo? Quando a gente tem a percepção da nossa natureza. Nós temos uma qualidade e essa qualidade é única. E quando, por exemplo, vou colocar um exemplo meu. Então, você vai falar, Milton, qual é o seu exemplo? Se eu contemplar sobre a minha história, eu posso dizer, não, eu tenho... A minha natureza é uma natureza taoísta e a minha natureza taoísta se expressa pelo sacerdócio, como um sacerdote taoísta. Ótimo. Esse é o meu caminho. Quando eu compreendo que eu, Hamilton, sou um sacerdote, tudo que eu vejo passa a ser uma percepção minha. Será que isso aqui acrescenta no meu caminho? Será que aquela pessoa faz parte da minha história? Será que aquele livro, aquele conhecimento, aquele local acrescenta a minha caminhada? Será que eu sou útil naquele local? Será que eu sou útil para aquela pessoa? Como é que eu posso servir com a minha natureza, com o meu dom, com o meu talento, para aquela pessoa, para aquele local, para aquele grupo? E com isso você vai refletindo sobre a sua natureza. Por isso, muitas vezes, não é que a gente tenha perdido uma oportunidade, é que, na verdade, a gente não percebeu aquela situação como uma oportunidade. Então, é interessante você observar se a minha natureza é de falar, se a minha natureza é de escrever, se a minha natureza é construir, se a minha natureza é organizar ou talvez embelezar, se a minha natureza é liderar, talvez um grupo, uma pessoa, minha própria vida, se a minha natureza é trazer a comunicação para as pessoas, é rezar, como uma benzedeira, por exemplo, ou ao contrário, quando você constrói as coisas, e só de deixar na mão de alguém que tem essa natureza já é garantia de que aquilo vai ser realizado. Cada um tem uma natureza, cada um tem uma expressão, cada um tem uma essência. Então é interessante você perceber qual é a sua natureza, qual é o seu dom, o seu talento, sua energia, porque com isso, se você gosta de escrever, naturalmente os escritos vão trazer atenção para você. Então, não é que você tenha visto a oportunidade ou ela se abriu para você. A sua conexão com a sua própria natureza faz com que você encontre o seu tal, o seu caminho. E todos os recursos que aparecem, as pessoas que aparecem, recursos externos, pessoas, locais, livros, cursos, treinamento, podcast, qualquer veículo que possa trazer a energia do conhecimento ou aquilo que agrega na sua essência, na sua natureza. Por isso é importante você perceber a sua natureza e se manifestar, se expressar conforme essa natureza, buscando ou assumindo ou se posicionando dentro da sua identidade. E com isso você se liberta daquilo que não é seu, aquele que não sou eu, aquele que não pertence à minha caminhada. Como é que você separa aquilo que é seu daquilo que não é seu? Quando você se manifesta, quando você se expressa pela sua própria natureza. Por exemplo, a minha natureza é falar sobre os pensadores taoístas. Se uma pessoa se interessa, talvez ela se aproxime. E as pessoas que não estão aqui, nesse momento, é porque não teve interesse, a minha conexão com elas não existe. Então, antes de tudo, seja bem-vindo, para que você possa receber esse conhecimento. Isso que é a troca, isso que é a conexão.
Então, como você se conecta ao seu sonho, à sua direção, ao seu tal, através da sua expressão, sendo apenas você. Você pode falar, mas Hamilton, isso é simples, isso eu já sabia. Pois é, só que pouca gente coloca em prática. E a melhor pessoa para colocar em prática ou para mostrar isso seria Lietze, esse filósofo que a gente vai ver a partir de agora.